Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação da professora Marisa Araújo, de Biologia, e da professora Isabela Moreira, de Ciências. Sejam muito bem-vindas, professoras. Obrigada. Muito obrigada. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem aí na sua tela. Enquanto você envia as dúvidas para a gente, nós vamos relembrar mais alguns temas então. Vamos começar com a professora Marisa. Tudo bem, professora? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, conta para nós agora, iniciando aí o 2021, quais foram os temas em biologia que nós vimos hoje? Ok, tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. Bem, em biologia nós estudamos citologia, né? A introdução à citologia, que é uma matéria do 2º ano, tá? Em ciências a gente trabalhou com fontes de energia, tá? No 9º ano, e o 7º, substância e mistura. Ótimo. E você vai responder para nós as perguntas da professora Isabela Van Ham? Sim. Né, a Isabela não pôde estar presente aqui hoje, eu vou aqui fazer aqui um trabalho tentando responder as perguntas da Isabela Van Ham, ok? Ótimo, muito obrigada. Professora Isabela, seja muito bem-vinda conosco aqui na estreia aqui no Se Liga. Muito obrigada, tudo bom? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas de ciência no ensino fundamental. Então, no 4º ano nós trabalhamos por que estudar ciências e no 5º ano nós iniciamos o estudo da matéria e da energia. Ótimo. E agora já chegou uma pergunta aqui pra gente. É da Mariana, da Escola Estadual Antônio Tomás Ferreira de Resende. Um abraço para você, Mariana. É para você, professora Isabela. Ela é de Uberlândia. O que é hidrogênio? Bom, o hidrogênio, ele é uma substância gasosa presente no nosso ar. É a substância mais simples, né, que a gente pode ter. Ótimo, professora. Então vamos em frente. Ainda para você, qual a importância de estudar ciências? As ciências é muito importante estudar porque ela nos dá qualidade de vida, nós aprendemos sobre saúde, sobre tecnologia, sobre sustentabilidade ambiental. Então, estudar ciências é pensar no nosso futuro e tudo que a gente pode fazer, né, de bom para o nosso amanhã. Isso é ótimo, contextualizar para o nosso estudante, não é? Vamos lá. 2º ano, todo ser vivo é formado por célula? Ok. Essa pergunta, ela é muito... constantemente o aluno pergunta isso, né? Porque existe aí a questão do vírus, né? Que a gente está aí vivendo nessa pandemia. E o vírus? Onde ficam os vírus, né? Porque os vírus não são formados por célula. Mas, como eu expliquei para vocês, a teoria celular, né? Que foi formulada lá no século XIX, né? Por 3 cientistas importantes, né? Chivan, Schleiden, Virchow, de forma independente, mas eles, cada um contribuindo da sua forma, eles disseram que, segundo a teoria celular, todo organismo é formado, todo ser vivo é formado por célula. Célula é a unidade fundamental dos seres vivos, né? A unidade morfofisiológica, ela dá a forma e da função. E também, uma célula, ela não surge do nada, né? Um organismo ele tem que surgir de uma outra célula pré-existente, tá? Então, repetindo aí a resposta, todo ser vivo, sim, é formado por células, segundo a teoria celular. Então, os vírus ficam aí de fora, segundo a teoria celular, ok? Certíssimo, professora. Professora Isabela, uma dúvida do 6º ano. Quando um copo fica suado, a água que está dentro dele passou pelo vidro? Não, de jeito nenhum. Quando o copo fica suado, é porque o vapor de água no ar, ele condensou, ele mudou de estado físico. Então, o ar, as moléculas de água no estado gasoso, elas passaram para o líquido. Posso complementar? Claro. Com certeza. Ela falou certinho, só para lembrar que o copo está frio, né? O copo está frio, o vapor está ali, ele encontra ali, ele resfria, né? Então, vai reduzir a temperatura e o vapor aí passa para o estado líquido. A gente acha mesmo, né? Parece que surgiu do nada uma mágica, né? É verdade. Isso mesmo. Vamos lá. 1º ano.
Já ouvi falar que em certos alimentos existem carboidratos, proteínas. São as mesmas moléculas citadas como constituintes das células? Sim, a Isabela, né, Van Han, que deu essa aula, né, gente? Lembrando, gente, que sim, as proteínas, os carboidratos, os lipídios estão aí nos alimentos, né? Estão aí, né, nas frutas, né? E nós comemos esses alimentos, eles vão para as nossas células. Então, a célula também é formada, tem proteínas na célula, tem lipídios, só que são as mesmas estruturas, tá, gente? Mas lembrando que quando você come um carboidrato, ela é uma molécula muito complexa, muito grande. Então, ela tem que passar por um processo digestivo para quebrar em moléculas menores. Então, no caso do carboidrato, né, vai entrar a glicose, né? Lembram disso? Na célula que ela é menor, né? No caso aí dos lipídios vão entrar os ácidos graxos, né? E também no caso das proteínas são os aminoácidos, mas dentro da célula tem outros processos de síntese que vão sintetizar de novo esses compostos aí. Mas são as mesmas, a composição química é a mesma, ok? Ok. 7º ano. Cite exemplo de uma molécula simples e uma molécula composta. Ok. Vou mostrar para vocês aqui uma bolinha, né? Essa eu tenho aqui 2 bolinhas de isopor, cada uma de uma cor. Faz de conta que isso aqui seja um átomo, tá? Por exemplo, de carbono. Esse aqui seja de hidrogênio, né? Separadamente, olha, essa é uma substância simples, só é formada por um elemento, um átomo, tá? Se eu tivesse 2 juntinhos aqui da mesma cor, né, continuaria sendo simples. Agora, se eu misturar aqui, por exemplo, olha, um átomo de hidrogênio com de carbono, eu já vou ter aqui uma substância, o quê? Composta, tá certo? Porque eu vou mostrar que ela tem 2 átomos diferentes, tá certo? Ótimo, vamos lá. Agora uma pergunta do 6º ano, professora Isabela. O que é matéria? Dê exemplos. Bom, a matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, os corpos que têm matéria, a matéria tem as suas propriedades específicas, né? Ela tem as suas propriedades físicas, ela tem as suas propriedades organolépticas e ela tem as suas propriedades gerais. Então, todos os compostos formados por átomos são formados de matéria, como nós, o ar, a mesa e tudo que tiver ao seu redor. Muito obrigada. E agora nós vamos responder a Ana Lavínia. Ela é da Escola Estadual Interventor Alcides Lins. Um abraço para você, viu, Ana? Ela é de Curvelo, 7º ano, professora Marisa. Como diferenciar o volume da massa? Ok. Bem, como a Isabela, coleguinha aqui, acabou de falar, né, gente? A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, né? Então, a massa ela é a quantidade de matéria que tem ali. Por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a água, né? Ela é formada de átomos, ela é formada de moléculas. Então, ela tem ali uma massa, né? Que está contida no núcleo ali dos átomos, né? Que compõem essas moléculas. Agora, o volume é o espaço que essa matéria vai ocupar, tá? Por exemplo, se eu pegar um copo de 100 ml e eu preencher com água, né, com 100 ml de água, ele vai estar ocupando aquele volume ali, tá? Se eu tirar, né, jogar fora um pouco, ele vai ocupar menos, vai ocupar 50 ml. Então, aquilo ali vai ser exatamente o espaço ocupado. O ar, ele já vai ocupar todo o espaço. A massa vai ser a mesma, mas ele expande, né? Então, ele vai ocupar ali todo aquele volume do recipiente que você o colocar. E lembrando que existe uma relação entre massa e volume, né, que é a densidade. A densidade é a massa sobre o volume. Então, quanto maior for o volume, menor a densidade. Isso, e chegando muitas questões aqui para nós. E agora é da Alicia, que está participando conosco aqui, já é uma aluna bem conhecida aqui nossa. Ela é do IENG, está no 2º ano, professora Marisa. Dos elementos químicos naturais, qual é o mais complexo e o mais simples? Bem, 2º ano a gente estudou citologia, né? A gente não trabalhou exatamente com elementos químicos, mas você surgiu com essa dúvida, eu vou tentar te responder, inclusive conversando com a professora Débora de Química, né? Você talvez confundiu a pergunta, porque esses elementos químicos, quando a gente fala elemento químico, a gente lembra de tabela periódica, está lá na tabela,
né? Mas os elementos químicos, eles estão na natureza. Então, os elementos químicos, ferro, alumínio, hidrogênio, a gente não faz essa comparação de qual que é mais simples, qual que é mais complexo. Todos são formados de elétrons, né? São formados, né? de prótons, de nêutrons. A gente não trabalha com esse nível de complexidade, tá? Eles são átomos. Agora, você pode estar confundindo talvez com substância simples e composta, que aí sim, a substância simples, formada por dois átomos iguais e compostas por dois átomos diferentes. Ficou bem esclarecido então, professora. Sexto ano, qual é a diferença entre evaporação e ebulição? Então, todos os dois são passagens do estado líquido para o estado gasoso. Porém, a evaporação é a passagem lenta dessa transformação de estado físico. E a vaporização, ela é uma passagem mais rápida. Ótimo. Complementando também, lembrando de que você põe uma roupa no varal, né? Exatamente. Você põe a Isabela citou isso, né? Você coloca uma roupa no varal, lentamente ela passa aí do estado de líquido para o vapor. Quando vai ferver uma água, você coloca ali, você liga o fogo, né? Você está forçando aquela passagem. Então, eu chamo aí de evaporação, de ebulição. Mas todos os dois processos são de vaporização, só que um é lento e o outro é mais forçado. Entendido. E ainda uma pergunta da Alicia. Qual é o nome do vacúolo? Desculpe. Qual é o nome do vacúolo nas células vegetais? Deve ser para mim. Exatamente, segundo ano. Estou adorando a participação, viu? Já fez 2 perguntinhas, isso é ótimo. Seguinte, gente, ótima pergunta, porque a célula vegetal, ela tem aí de diferente do animal, que é o vacúolo, né? Tem a parede celular também, tem cloroplasta, tem cromoplasta, etc. E existe uma dúvida, porque tem o vacúolo, por exemplo, célula de protozoário, né? O protozoário, por exemplo, tem vacúolo contrátil, que vai entrar água e sair, que vai controlar a entrada de água. Esse vacúolo da célula vegetal, ele é diferente do vacúolo contrátil, tá, gente? E de outros vacúolos que são, por exemplo, fagossomos, que vão fagocitar, é diferente, tá? Esse vacúolo da célula vegetal, a gente chama de vacúolo de suco celular, tá? Ele vai ter essa função de controle osmótico mesmo, tá? Entrada e saída de água e pode também reservar alguma substância, tá? Mas ele tem aí uma peculiaridade diferente de outros organismos, tá ok? Relacionada à função dele. Ótimo, obrigada. Quarto ano. Quais as tecnologias as pesquisas científicas proporcionaram para as pessoas? Bom, as pesquisas científicas, elas podem promover vários desenvolvimentos da nossa sociedade, como, por exemplo, as vacinas, na área da saúde, os medicamentos, na relação dos transportes, de avião, carros, toda a tecnologia das comunicações, os celulares, a TV. Então, é muito importante esse papel da ciência, de produzir tecnologias. Muito obrigada, professora Isabela. A dúvida agora é do João, professora Marisa, do primeiro ano. Um abraço para você, João. Qual a função dos glóbulos? Ô, João, qual glóbulo, hein, João? Né? Imagino aqui que possa ser glóbulo branco, né? E glóbulos vermelhos. Se realmente foi isso que você perguntou, porque você colocou só glóbulo, né? Os glóbulos brancos são células de defesa do corpo, né, que vão nos proteger aí na entrada de micro-organismos, vão produzir anticorpos, tem todo o processo aí da resposta imune. E os glóbulos vermelhos, né, que é a hemácia, que possui pigmento hemoglobina, que transporta o oxigênio do sangue, e vai ter essa função aí mesmo de transporte de oxigênio, né? Então, se for glóbulo branco e vermelho, seria isso aí, tá ok? Ótimo, obrigada. E agora, do quinto ano. Considere, professor, uma vela acesa. Indique, então, o que é matéria e o que é energia. Bom, numa vela, a parafina ela é feita de matéria, o pavio também. Agora, a chama ela é energia, o calor e a luz produzidas pela vela, elas são formadas de energia. Isso, ótimo, muito obrigada. E agora a dúvida é do Brenner, é da Escola Estadual Dr. Aurino de Moraes. Ele é de Ibirité, 7º ano. Um abraço, Brenner.
Professora Marisa, porque o óleo e a água não se misturam, mesmo ambos sendo líquidos? E qual o nome dessa mistura? Ok. Bem, João, né? João. Nome do meu pai. Brenner, desculpa. Ai, Brenner, tá ok. Brenner. Você fez uma pergunta, né, que assim, ela é complexa de explicar quimicamente para o 7º ano, tá? Você vai aprender esses termos lá no ensino médio. Então, eu vou tentar explicar para você de forma que você possa entender, tá? A água é uma substância polar. Ela tem polos, né? O oxigênio, ele tem um polo negativo, o hidrogênio tem um polo positivo. Então, quando você joga, por exemplo, o sal na água, né? O sódio vai ser atraído pelo polo negativo, o cloro vai ser atraído pelo polo positivo. Então, essas substâncias que são polares, que têm 2 polos, elas conseguem interagir com a água ali e misturar, tá? Agora, o óleo é uma substância apolar, ela não tem esses polos, então ela é immiscível na água, ela não consegue interagir com a água por essa questão química aí, e como eu disse, você só vai aprender isso basicamente lá no ensino médio, detalhadamente, com o seu professor de química, tá? Mas, geralmente, semelhante dissolve semelhante, então substâncias polares vão dissolver substâncias polares, tá? E o óleo aí, então, não consegue mesmo interagir com a água por causa dessa questão da carga elétrica aí, ok? Ótimo, então vamos lá. Pode completar rapidinho? Pode, claro. E essa mistura, ela é chamada de heterogênea. Desculpa, que tá? é quando nós observamos 2 fases diferentes na mistura. Você observa o óleo e a água. Ele fez 2 perguntas. Bem né? lembrado. E que bem também lembrado. na química já até falam de sistema heterogêneo, né? Porque o óleo e a água não se misturam, então não poderia chamar de mistura. No ensino médio você já muda de mistura para sistema. Mas no ensino fundamental a gente ainda trabalha com o termo mistura. Obrigada, porque eu esqueci que foram 2 perguntinhas, tá? Valeu, Isabela. Exatamente. E agora para a professora Isabela. Quais são as etapas do método científico? Bom, então, primeiramente, é importante a gente observar, né? A partir de um fenômeno observado, a gente começa a formular hipóteses. E dessas hipóteses, nós começamos a propor uma testagem para ver se elas são verdadeiras ou não. Essa testagem de hipóteses nós realizamos através de experimentações. Depois dessas experimentações, nós partimos para as análises. Se essas análises, né, da sua hipótese confirmar, daí surgem as teorias científicas. Ótimo, muito obrigada. E agora vamos responder a dúvida do Everton Ferreira. Muito obrigada pela participação, Everton. Ele é da Escola Estadual Maria Coutinho. Professora Maria Coutinho, a escola. 1º ano, professora Marisa. Sim. Qual é a função da membrana plasmática na célula vegetal? Okay. E o que é microfibrilas? Ok. Micro, né? Micro. Tá, tem diferença de 1000. De novo, estou respondendo aí para Isabela Van Ham, um grande abraço para ela. Gente, a membrana plasmática, tanto em vegetal, tanto em animal, tanto numa bactéria, ela vai ter a função de quê? De permeabilidade seletiva. Ela vai controlar o que entra, o que sai, ele tem canais de sódio, tem proteínas que vão subir de poros, a estrutura dela é também fosfolipídica, né? Existem algumas diferenças pequenas, por exemplo, bactéria já tem parede celular acoplada à membrana, mas a função da membrana em si é a mesma, permeabilidade seletiva, tanto na vegetal quanto no animal. Só que você deve estar confundindo porque a vegetal tem a parede celular de celulose, que é a estrutura a mais, né, de proteção aí, tá ok? Mas a função é a mesma. E perguntou o que é microfibrilas. Ah, tá. A célula tem um esqueleto, né, um citoesqueleto para segurar ali, para ancorar as organelas, para ela manter ali aquele formato, que são formados aí por proteínas, né, tubulinas e outras mais. Então, é geralmente um citoesqueleto, tá, formado de proteínas, tá ok? Ótimo. E agora vamos responder a Ellen Júlia Muniz. Um abraço para você, Ellen. Ela está no 4º ano, professora Isabela. Por que não conseguimos respirar no espaço?
Bom, nós não conseguimos respirar no espaço porque o espaço não é formado de matéria. Nós não temos ar no espaço. O espaço é o que a gente chama de vácuo. Então, se não tem a presença de ar, nós não podemos respirar no espaço. Entendido perfeitamente. E agora vamos responder para o Darwin Ramos, da Escola Estadual Professor Estevão Araújo. Obrigada, viu, Darwin, pela participação. Ele está no 7º ano, professora Marisa. A água é totalmente pura? E qual é a sua classificação? Ok. Não, eu estou achando demais a participação, né, dos alunos. A gente fica muito feliz, a gente prepara essas aulas com muito carinho. Sim. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, e quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, tá, gente? A gente não sabe tudo aqui. A gente tenta responder, qualquer coisa vocês podem comentar também com os professores de vocês aí no dia a dia, na escola de vocês, né, online. Bem, eu expliquei na aula passada, né, até experimentalmente, que realmente essa é uma dúvida muito frequente. Você pega uma água só com os olhos, e aí, ela é pura ou não é? Né? Então, exige aí uma análise minuciosa, microscópica. Você tem que chegar lá na unidade estrutural, né? Então, lembrando aí, que eu até falei com vocês que tem uma diferença de água pura biologicamente para quimicamente. Biologicamente, a água da torneira ou água filtrada ela é pura, ela tem sais minerais e é bom para o meu organismo. Mas quimicamente falando, ela só é pura quando ela tem apenas H2O, somente H2O, tá? Então você vai ter lá essas moléculas e mais nenhuma outra. Isso existe na natureza? Não. A água tem um ciclo da água, está misturando aí com outros sais. Imagina o tanto de sais minerais que tem no solo. Então, quando você pega uma água da fonte, ela é uma mistura, é cheia ali de minerais. Eu falo até de água mineral, tá? Então, só existe água pura no laboratório, que é água destilada. Ela passa por um processo de destilação que vai ficar somente as moléculas de água. E isso é muito usado nos experimentos, para poder não ter interferência e tal. Então é só no laboratório que a gente encontra água pura. Tá na natureza, a água é uma mistura maravilhosa e grande fonte de vida para nós. Muito obrigada. 6º ano. É verdade que as nuvens não são formadas por água no estado de vapor, professora? É verdade. As nuvens, elas são formadas por água no estado líquido, né? São gotículas de água no estado líquido em suspensão e podemos também encontrar gelo formando as nuvens. Então, quando ocorre a chuva, né? É um fenômeno chamado de precipitação. Isso Ótimo. mesmo. Vamos lá. 1º ano. Qual a diferença entre as células procariotas e eucariotas? Bem, a gente fala disso desde o 7º ano, e vai para o 8º, vai para o 9º e repete. Né? A gente está sempre repetindo essa questão de célula procariótica e eucariótica. Né? Então, lembrando, né, que a célula tem um material genético, né, o DNA, o RNA, e esse material ele pode estar organizado, compartimentalizado ou não. Então, quando uma célula tem uma membrana nuclear ou carioteca, né, compartimentalizando aqui esse material genético, eu falo que a célula é eucariótica. Eu costumo decorar assim, eu Marisa, animal, eucariótica. Aí, você pensar em todos os seres, planta, fungo, bactéria, somente bactérias, tá? E cianobactérias, que você coloca ali como células procarióticas. O restante, tudo que você pensar de organismos, todos são eucarióticos, porque é melhor, né, é compartimentalizado ali o material genético com essa membrana nuclear. Muito obrigada, professora Marisa, porque chegou a hora de mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós vamos continuar com a participação da professora Marisa Araújo e da professora Isabela Moreira. E você, estudante, já sabe, ligue para o nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.